Lembrando que essa live a gente fez, essas lives, né, no intuito da gente, enfim, expor as nossas ideias, a gente publicar vídeos com um conteúdo que a gente julga importante para o momento atual, principalmente, mas também colocando as nossas ideias. A live de hoje, ela vai mais no sentido das nossas ideias, não é necessariamente uma live colocando questões do momento, necessariamente assim, relacionada com questões específicas do cotidiano de Araraquara, como foi a última live, mas é uma live que tem a ver também, né, assim como todas as lives que a gente fez, procurou esse sentido de ter a ver com alguma coisa, e aí a gente vai fazer essa live porque a gente acredita que a economia é muito importante para discutir, ser discutida também durante essa epidemia, né, e ser discutido por que a economia está assim, né, se vende agora ou não essa problemática da economia no nosso país. Então, é uma questão que é sobre os nossos pensamentos, não necessariamente a título de denúncia, de informações que a gente divulgou na última live, né, com os servidores, mas é as nossas ideias e também tentar compreender como está o cenário atual, né. Então, vamos aguardar aí, daqui a pouco os participantes entram. Ô, Célio, antes de mais Oi? nada, cara, você pode fazer uma apresentação, né, da sua trajetória, né, quem é você, quem a gente está te entrevistando. Eu acho que é muito simples aqui, é muito curto, né? Não precisa se estender muito, não. Sou militante do pessoal de Araraquara, sou bacharel em Ciências Sociais, né, pela Unesp, aqui de Araraquara. Hoje eu estou me formando em Direito. E eu sou um curioso da economia, né? Principalmente da economia política, ou como a gente chama modernamente, de macroeconomia. Então, eu, através de alguns estudos, né, acumulei algum certo conhecimento e queria ajudar aqui alguns camaradas nossos a compreender algumas mecânicas da economia moderna e também a tirar algumas dúvidas do pessoal que é simpatizante do PSOL, né, sobre principalmente quais são as posturas que os comunistas e os socialistas, né, ou os sociais-democratas poderiam ter se fossem governo diante dessa pandemia. Entendi. Beleza. O Eudes está configurando o fone dele. Eu mutei ele. Vamos lá. Vamos ver se. Configurou, Eudes? Configurei, tá tudo certo. Ah, legal, beleza. Vamos lá, então. Tá. Bom, vamos seguir o roteiro mesmo, né? Mais fácil. Beleza. Então, assim, muito tem se dito por aí que estamos passando por uma crise econômica causada pelo vírus, que a falta de recursos é por causa dos gastos direcionados para a saúde e para a construção de infraestrutura. De fato, sabemos que as despesas com o problema sanitário do vírus são muito expressivos, mas quem já vinha acompanhando a situação econômica dos governos, em todas as instâncias, percebia a fragilidade da economia vigente e os grandes problemas que as políticas de gestão poderiam causar. Somando uma gestão econômica ineficiente com a pandemia que agora assola o Brasil, o resultado é trágico. E aí, como já apresentado, a gente convidou o Célio, vou apresentar você de novo, Célio, que você omitiu alguns dados. O Célio é da minha turma de Ciências Sociais da Unesp, nós estudamos juntos, atualmente é estudante de Direito, funcionário público municipal de Araraquara, militante do PSOL desde 2010, é presidente do partido em Araraquara e ex-candidato a prefeito. Certo, Célio? Adicionei informações importantes. E aí a gente tinha planejado, né, como na semana passada, trazer algumas notícias, só mudando o formato para ambientalizar as pessoas, né, na conjuntura atual. Claro que o Célio vai fazer esse papel, né, de ambientar, né, na situação econômica e da pandemia de modo geral. Mas vamos dar uma olhada nos jornais. Você consegue compartilhar aí minha tela, Vini? Vamos lá. Na notícia? Então, já. Aqui no É o País, crise do coronavírus amplia desigualdades e inaugura um novo grupo de vulneráveis.
Eu acho que a questão do grupo de vulneráveis em ensino superior é uma questão um pouco mais de detalhe, né? A maior notícia dessa manchete é a ampliação de desigualdades, que é um tema que o pessoal trabalha desde sempre, né? A gente sempre pauta as nossas ações, as nossas interpretações políticas com base no problema, né, da desigualdade. E aí aqui é uma provocação para uma pergunta que vai vir à frente, que está relacionada ao isolamento, né? Então, aqui um recorte de uma fala, né, da Ana Cláudia. Vamos ter um luto pela falta de consciência, muitos vão se arrepender de não ter ficado em casa. E a gente tem ouvido várias notícias, né, inclusive tem uma manchete aqui para frente, na prefeitura. O prefeito Edinho tinha falado, né, que ia tensionar a situação do isolamento, né, endurecer as medidas de isolamento, mas aí o que acontece aqui pela cidade de hoje, né, na verdade do dia 24, da semana passada, a gente vê ações da prefeitura amolecendo na questão do isolamento, né, a gente conversou semana passada também com o Roldan sobre a reunião do prefeito com membros representantes dos empresários, né, do setor comercial aqui em Araraquara, nessa tentativa de afrouxar, né, as medidas de isolamento aqui na cidade. Aqui um artigo da Mônica Bergamo, né, citando Bolsonaro, as ações do Bolsonaro e as ações do Guedes como as ações genocidas. Né, de fato, eles não estão, talvez, tratando aí a pandemia da devida forma. O Sérgio também vai desenvolver melhor esse ponto, né? Por último, que aí é um dado estatístico mesmo, né, da questão da pandemia em si, o Brasil tem a maior taxa de contágio por coronavírus no mundo. E a polêmica de hoje na internet foi essa, né, que a fala do Bolsonaro, acho que foi ontem à noite, né, sobre esse aumento expressivo, né, da quantidade de mortos. A gente já passa a China em quantidade de mortos, e a fala dele ignorando isso, né, e fazendo pouco caso com as pessoas mortas no Brasil. Né? Então, só para trazer a ideia disso, só trazer um pouco da conjuntura atual, ambientar um pouco as pessoas na situação que a gente parte para discutir o tema proposto, né? Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Criticar? Quer comentar? Deixar as críticas para o final. Não, eu acho que a gente pode ir seguindo, a apresentação do Wilson foi tranquila, e aí a gente, a partir do momento que foi rolando as perguntas, eu vou fazendo os links. Demorou, então. Eudes, então você pode tomar a frente e fazer as perguntas, aí quando for os comentários eu entro em ação. Sérgio, aqui... quais noções de economia você minimamente serem importantes para a gente analisar o cenário atual, mas para além de iniciar o debate econômico que foi proposto, né, para o dia de hoje, se você estivesse no governo, ou se o pessoal estivesse no governo, quais ações o partido poderia tomar para solucionar o problema econômico, dada a conjuntura aí que a gente está vivendo? O que o pessoal poderia fazer para solucionar do ponto de vista socialista, né, a questão econômica que a gente está enfrentando? Tá, legal. Acho que a primeira coisa é entender que o PSOL é o partido que mais propôs ações na Câmara, né, no Congresso, para o contingenciamento do coronavírus, né, dessa pandemia. Então, foram 27 até onde eu contei, mas eu sinceramente perdi a conta porque são muitas iniciativas e todas muito boas, que tentam, desde a questão social até a questão econômica, lidar com, até questões jurídicas, né, lidar com o coronavírus. Então, o PSOL, como um partido socialista, ele tem proposições claras no que tange a o que fazer. Tanto é que a gente está colocando isso no cenário, no Congresso, para ser apreciado pelos outros deputados. Qual que é o ponto de partida que nós temos que ter? É que existe uma diferença clara no modus operandi da economia, em que se trata da divisão entre os liberais de direita e os liberais de esquerda e os socialistas. Né? Essa divisão é profunda.
Essa divisão, ela não é marcada por uma teoria econômica, ela é marcada por uma ideologia por parte dos liberais de direita, que determina o seu discurso para destruição final do Estado. Destruição final do Estado nos termos de prestação de serviços, né? Os sujeitos ainda querem manter o Estado como a polícia e a justiça, mas todo o resto eles querem destruir. Então, vamos lá, vamos iniciar. O pessoal, por exemplo, propõe, através do Glauber Braga, inclusive antes da pandemia, um programa de pleno emprego, ou seja, todo mundo passa a ter direito ao emprego, todo mundo que quer trabalhar. Isso é um ponto fundamental, para mim é o ponto mais importante, inclusive é o projeto mais importante, talvez, da República Brasileira, desde 88 até hoje, certo? Que é um problema que resolve N outros problemas. Além desse projeto do Glauber Braga, que é de pleno emprego, que tem como base, se a pessoa não encontra emprego, o Estado passa a ser um garantidor da empregabilidade daquele sujeito, fazendo aquele sujeito trabalhar em obras públicas, em serviços essenciais públicos, etc. Além desse projeto, há projetos como, por exemplo, a nossa luta para o auxílio emergencial, que foi de R$600, infelizmente, né? A nossa luta era para ser de um salário mínimo, mas a proposta do governo era de R$200, ou seja, alguma coisa muito, 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 muito baixa. Inclusive, eu estava vendo que o Equador, que é um país pobre, né, Argentina, Venezuela, estão oferecendo auxílios emergenciais maiores que o do Brasil, né? Inclusive países africanos, né, oferecendo em dólares, né, comparativamente, auxílios emergenciais maiores que o que o governo tinha oferecido, né? Esses R$600 acaba equiparando com alguns outros países. Então, o pessoal tem uma série de propostas, né, práticas para lidar com o coronavírus. O que nós temos que colocar, qual que é o grande problema, né, o grande embate? Por que não ter o plano emprego, a proposta do plano emprego do Glauber Braga, que é o nosso deputado do Rio de Janeiro? Por que não, por exemplo, ter a proposta emergencial de um salário mínimo? Por que passou 600 salário mínimo? O que limita o Estado gastar? Eu acho que essa é a grande questão. E essa questão, ela divide os liberais de direita, como eu disse, dos liberais de esquerda e os socialistas. E, como eu disse, essa divisão não é uma divisão por teoria econômica, não é porque a gente está interpretando a realidade de uma maneira e eles interpretam a realidade de outra maneira, é por canalice mesmo. Isso tem que ficar muito claro. Os liberais de direita ou são pessoas ingênuas que não tiveram oportunidade de estudar a macroeconomia, ou são canalhas mesmo. Porque quem conhece o mínimo de economia, sabe que, primeiro, o Estado que produz a sua própria moeda, e a gente pode aprofundar nisso a exaustão aqui, ele não tem limite para gastar. É basicamente isso. O Estado que produz a sua própria moeda, Brasil, Argentina, enfim, Estados Unidos, China, Japão, não tem limite para gastar. Esse limite teórico que os liberais colocam é o chamado endividamento público. Toda vez que o Estado gasta, ele se endivida. E para os liberais de direito isso é ruim. Só que para quem se aprofunda um pouquinho em economia, passa a entender que o endividamento público é o próprio dinheiro. E a gente pode, através das perguntas, solucionar essas dúvidas. Ou seja, esse dinheiro que está na sua mão aí, essa nota de R$10, de 50, o salário do servidor público que o Estado paga, é tudo fruto de endividamento do Estado. Ou seja, todo o dinheiro em circulação é fruto de uma dívida que o Estado tem com o Banco Central. Se nós pagássemos essa dívida, acabaria o dinheiro em circulação. Então, partindo desse pressuposto factual, né, não é uma teoria de como funciona, é como funciona de fato, né, partindo desse pressuposto, a gente estabelece um critério para entender que os liberais de direita, como Meirelles, né, como Guedes, que fala que o Estado tem que economizar para pagar a dívida, eles estão falando simplesmente que o Estado tem que economizar para devolver o dinheiro que ele mandou criar para o Banco Central. Ou seja, algo que não tem frutividade nenhuma para a nossa sociedade. E veja, eles falam isso não porque, de fato, existe algum mecanismo econômico, a inflação ou qualquer outra coisa que faz com que a gente tenha que pagar essa dívida com o Banco Central. Não, eles falam isso porque, dessa forma, eles legitimam um discurso de destruição do Estado. É só falando para a população brasileira que o Estado é igual a uma família, e não é. É só falando para a população brasileira que o Estado tem dívida e essa dívida tem que ser paga, que eles vão poder construir toda uma argumentação para falar, olha, a gente tem que vender a Petrobras, porque o Estado tem dívida. Se você tem uma dívida, você não acha que você tem que pagar a sua dívida? Então, de forma canalha, eles falam para as pessoas, enganando as pessoas, que o Estado tem que pagar essa dívida, sendo que não tem que pagar. É uma dívida feita para não ser paga. Deixa eu fazer uma intervenção, Sérgio.
A intenção é a gente também ambientalizar, trazer mais para próximo, né, desse debate as pessoas que não estão habituadas, né, a ouvir, né, a interpretar e discutir questões desse tipo, né? Então, o que é essa dívida do Estado e o Estado deve para quem, então? Só para a gente entender, para as pessoas entenderem do que se trata essa discussão que a gente está falando. E isso que você último dos políticos falarem que o Estado é como uma família, né, foi muito utilizado na última campanha presidencial, né? Então, se você puder comentar um pouco algum sujeito político que se utilizou disso, talvez o próprio presidente, né? Não sei. Então, isso é utilizado, na verdade, desde o fim da ditadura militar. A primeira eleição, a propaganda, eu até sugiro as pessoas procurarem no YouTube, tem a propaganda do Collor, era exatamente isso. O Estado é muito grande, o Estado é ineficiente, ele está gastando demais e está gastando seu dinheiro. Então, vamos acabar com o Estado, né, vamos vender as estatais, etc., porque aí você vai economizar. O que é falso. Na verdade, é algo que a gente tem que compreender é o seguinte, para tentar trazer isso mais do início. Vamos supor, para as pessoas compreenderem por que, a moeda que ela tem na mão é uma moeda que é a dívida do Estado com o Banco Central, ou seja, uma dívida que é para não ser paga. Vamos pensar no momento zero da economia, para as pessoas compreenderem. Momento zero. Não há R$1 na economia. O que ocorre primeiro, se não há nenhum real na economia? Como que o Estado coloca dinheiro na economia? É fundamental compreender isso. E se a gente compreende como o Estado coloca dinheiro na economia, a gente compreende a falácia liberal. Então, veja, o Estado, para colocar dinheiro na economia, ele coloca de um modo fundamental, que é gastando. Primeiro de tudo, o Estado gasta. Depois, o Estado cobra impostos, por duas razões. A primeira razão é para forçar a pessoa que vive no seu território a usar aquela moeda. Por exemplo, o Brasil, ele exige que você pague seus impostos em reais. Você não pode pagar em dólar. Tem que pagar em real. Porque dessa forma ele te força a você usar o real. Ele cria um mercado para o real. Certo? Então a primeira coisa é isso. O Estado, ele gasta primeiro. Ou seja, ele vai no Banco Central, o presidente da República, né? O ministro da Economia, e fala, Banco Central, eu tenho um déficit de R$1 bilhão para esse ano. Vamos colocar como se fosse um momento zero, vamos colocar aqui um déficit de R$2 trilhões para esse ano. Então faz o seguinte, manda para mim, na conta única do Estado, que fica no Banco Central, manda para mim esses 2 trilhões. O que o presidente do Banco Central vai fazer? Ele vai digitar 2 trilhões na conta. É assim que nasce o dinheiro. Ele digita 2 trilhões na conta. A partir de agora, o governo federal tem 2 trilhões de reais. Parece tosco, né? Algumas pessoas podem achar, muitas pessoas desconfiam, né, de tão simples que é, mas é exatamente assim. É desse modo que o Estado cria dinheiro. O Banco Central, esse dinheiro chama dinheiro escritural, né, moeda escritural, o Banco Central, ele digita na conta única do governo federal 2 trilhões de reais, e a partir disso o governo federal tem dinheiro. E aí ele gasta. Quando ele gasta, ele coloca dinheiro na economia. E aí ele paga os servidores, ele compra bens, ele compra serviços e etc. E aí depois ele cobra os impostos. Mas veja, não foi imposto que financiou o gasto do governo. Isso é fundamental também. Não foi imposto que financiou o gasto do governo. Foi a criação de dinheiro, que é pretérito ao imposto. O imposto, então, ele tem a função, primeiro, de exigir que você use o real para que o governo consiga fazer políticas macroeconômicas. E segundo, para diminuir a liquidez. Como assim? É muito simples. Se tem muito dinheiro rodando, pode ser que as pessoas fiquem estimuladas a comprarem muito, e aí criaria uma pressão da demanda sobre a oferta, e aí pode ocasionar inflação. Para diminuir essa tendência à inflação, o governo tira a liquidez, ou seja, tira a quantidade de moeda da economia. Como que ele faz isso? Através do imposto. Quando você paga seu imposto vai para a conta única e é destruído. Então, eles recriam de novo. E é isso infinitamente. Por isso que toda vez que o Estado tem déficit, o Estado, na maior parte do tempo, tem déficit, ele só está colocando mais dinheiro na economia. E não importa quão grande é o déficit do Estado, e não importa por quanto tempo ele vai ficar em déficit. Só significa que ele está colocando mais dinheiro na economia. E quando ele tem superávit, significa que ele está tirando dinheiro da economia. Ou seja, não há um limite
teórico para um Estado que emite moeda soberana se endividar. Não há limite para produzir moeda, teórico, certo? Então, o jeito que o dinheiro que é impresso entra na economia é através do Estado pagando as dívidas que ele mesmo gerou. Então, não só o Estado pode produzir quanto dinheiro ele quiser, quanto ele pode pagar, digamos assim, ele pode fazer a dívida que ele quiser, porque no fim ele vai ter dinheiro para pagar. É isso que você está afirmando? Exatamente. Eu estava mutado, né? Sim, perfeito. O Estado pode fazer a dívida que ele quiser, que ele vai pagar. E aí, quem garante que o Estado vai pagar? Veja, o próprio Estado, né? Você só usa o real porque o Estado te obriga a usar, porque você paga o seu imposto em real. Então, a gente tem um mercado em real e não em dólar, porque aqui o Estado obriga você a usar real. No Equador, por exemplo, o Estado não obriga, então as pessoas usam dólar, etc. Em economias fragilizadas, né, onde não há confiança no governo, aí as pessoas também passam a usar moedas estrangeiras. Mas, em geral, isso não acontece. Em geral, um país como o nosso, que tem uma economia complexa, etc., ele é um país que não usa cotidianamente dólar, que não há razão para usar. A não ser, obviamente, que as pessoas ficassem desconfiadas do sistema financeiro do país, etc. Mas isso é uma raridade de acontecer. Trazendo um pouco para a realidade que a gente está vivendo, por exemplo, a questão dos respiradores, né, que existe uma disputa global pela compra de respiradores. O Brasil não produz respiradores, então tem que importar. Ele importa na cotação do mercado internacional, que seria o dólar. Então, mesmo comprando produtos em dólar no mercado internacional, ainda assim o Estado não vai ter problema. Ele pode comprar quantos respiradores ele quiser, porque ele pode produzir em real, converter isso em dólar, comprar, é isso mesmo, é mais ou menos o esquema. O que eu quero dizer um dos argumentos da crise, a gente já entrando um pouco na segunda pergunta, é de que o Estado não tem condições de bancar a estrutura necessária para enfrentar a crise sanitária. E a gente está nem falando da crise econômica, né? Só que aí tem essa questão da compra dos respiradores, da compra dos equipamentos no mercado internacional. Então, o Brasil teria dinheiro suficiente para comprar os respiradores que precisa e que estão no mercado, independente da situação econômica que a gente estava quando se iniciou essa crise. O Estado poderia fazer isso. Posso comentar só rapidinho uma coisa também? É muito interessante pensar também na questão do salário, que o Célio comentou logo no começo do vídeo, desse auxílio emergencial, que custou aos cofres públicos em torno de 200 bilhões, se eu não me engano, mais ou menos, né? Mas é interessante pensar que essa tese vitória, né, que foi até comemorada, é um auxílio emergencial maior, que não é um auxílio emergencial suficiente também, né? Não é suficiente para uma mãe que cuida dos filhos, não é suficiente para uma família sobreviver no Brasil, mas ao mesmo tempo que o governo liberou esse auxílio emergencial, que custou essa montante para a receita, né, do país, ele também libera trilhões, né, para os bancos e sistemas financeiros e grandes corporações se manterem, quase que injetam rapidamente esse dinheiro enorme, né? Então, é muito engraçado dizer que é difícil o auxílio, porque o governo não tem todo esse dinheiro. Tem sim, porque existem todas essas coisas que não são divulgadas, mas que o governo também faz com frequência. Injetar dinheiro assim nos bancos e grandes corporações. Eu acho que talvez eu tenha iniciado o debate um pouco do meio do caminho, mas depois a gente pode ir voltando tranquilamente. Eu imaginei que aqui ia ser mais bate-papo, tá? Mas, vamos estabelecer um negócio seguinte. O governo pode se endividar, sem problema algum, em moeda que ele paga, certo? Em moeda que ele emite. O Brasil pode gastar o quanto quiser, o governo federal, em moeda que ele emite. Não pode gastar o quanto quiser em dólar. Porque para conseguir dólar, nós precisamos exportar. E aí a gente consegue dólar. Certo? Então, assim, não dá para comprar coisas dos estrangeiros ilimitadas, porque a gente não tem dinheiro para pagar ilimitado. A gente tá restrito ao dólar. Mas o Brasil, né, graças ao período de bonança, que foi o crescimento de 2004 até 2010, mais ou menos, o Brasil ele tem uma reserva de dólares de mais de 350 bilhões. Apesar do esforço do Guedes e do
e do Temer, né, acabarem com a nossa reserva de dólares, que estão diminuindo progressivamente, a gente ainda tem muito dinheiro. Então, assim, respirador, né, comprar respirador, que eu vou dizer, valor de ninharia, para o Brasil é muito tranquilo, dá para comprar tranquilamente, isso não é um problema. Né, mesmo pagando valores superfaturados, porque em relação à pandemia, etc., o preço foi aumentado, né, dada a demanda. Não é problema isso para a gente, isso é muito tranquilo. Então, a primeira coisa é estabelecer isso. A gente não pode gastar o quanto quiser em dólar. Em real, sim. A segunda coisa é, eu me solidarizo a todas as pessoas de esquerda que odeiam bancos, né? Eu odeio banco também, né? Eu acho que tem que estatizar banco, todos, né? Não tem que ter nenhum banco na mão do setor privado. O governo tem que controlar todos os bancos, né? O povo tem que controlar através do seu governo. É isso que eu defendo. Mas nós não vivemos, né, no socialismo, nem numa transição, nem nada disso. Nós vivemos no capitalismo. Então, como funciona o capitalismo? Né? O governo, quando ele injeta dinheiro nos bancos, ele não está pegando e dando dinheiro para os bancos a revelia, gratuitamente. Ele está fazendo uma operação chamada Open Market. Não precisamos focar no nome. O que ele está fazendo? O mercado tem alguns ativos do Banco Central. Esse ativo chama título da dívida pública. Agora vamos voltar um pouquinho. Quando o Banco Central dá dinheiro para o governo federal dá um papelzinho para ele, chama título da dívida pública, que fica na mão do Banco Central. O Banco Central pode vender esses títulos para os agentes privados, de modo a tentar regular o custo do dinheiro, ou seja, a taxa de juros, e assim tentar regular a inflação. Em alguns casos, né? Esse é também um debate, se regula ou não, mas enfim, não vamos entrar nisso. A questão é, os agentes privados detêm esses títulos, às vezes títulos que vão vencer daqui 30 anos, que estão rendendo juros para eles. O que o Banco Central faz em momentos de crise, no mundo inteiro? Ele compra esses ativos, né, esses títulos de longo prazo, de curto prazo, que estão na mão do setor privado. Ou seja, o governo não está dando dinheiro para os bancos, ele está comprando algo que os bancos compraram antes, entendeu? Não é, então, assim, não está chegando helicópteros nos bancos privados e não está descarregando dinheiro lá. Eles estão fazendo uma troca financeira, certo? Então, não é óbvio, o que a gente vai criticar é o seguinte, precisava disso, a taxa de juros é alta, que remunera os títulos, etc. Concordo com tudo, tem que estatizar todos os bancos. Mas não é dar dinheiro para os bancos, ele está comprando ativos. O que eu acho, inclusive, que o governo tem que fazer é mais do que isso. É comprar ativos no mercado secundário. O que é isso? É comprar ações de algumas empresas, certo? Para elevar o valor das ações das empresas, para garantir a solvência das empresas, investir em fundos de pensão, enfim, é fazer vários investimentos, ou Banco Central, certo? Comprar vários investimentos no mercado secundário. Assim como o governo dos Estados Unidos fez na crise de 2008. Porque aí você injeta dinheiro na economia. E dessa forma, você aumenta a liquidez e estimula a demanda. Ou seja, as pessoas, se tiverem mais dinheiro na mão, elas vão querer gastar. E nosso país, ele precisa de uma certa geração de demanda, até porque a gente vem de uma crise que é anterior à crise do coronavírus, uma crise econômica do capitalismo de 2008, que não acabou até agora, certo? E não vai acabar tão cedo. É uma crise estrutural de superprodução, qualquer coisa a gente explica isso mais aprofundadamente, certo? Então, essa crise, ela piora agora com o coronavírus, mas ela não iniciou com o coronavírus. Uma forma de amenizar, não é resolver, é amenizar essa crise, é justamente os governos atuando de forma a expandir a base monetária, ou seja, expandir a quantidade de dinheiro que tem na mão das pessoas, porque aí elas ficam estimuladas a gastar e a gente consegue produzir algumas coisas. Porque, veja, a maior parte das fábricas do Brasil está com oferta subutilizada, poderia estar produzindo mais. Então, tem alguns setores, vamos pensar o seguinte, 70% da população está cumprindo rigidamente a quarentena. Vamos pensar nesse cenário ideal, certo? Então, nós temos ali um setor que não vai trabalhar, um setor muito grande, mas outro setor vai. As pessoas que produzem comida não vão parar de trabalhar, não podem. Né? O setor que distribui a comida não pode parar de trabalhar. Então, tem algumas coisas que a gente pode estimular economicamente. E a gente pode estimular através do aumento da base monetária, que é justamente o governo, através do Banco Central, injetar dinheiro na economia. Ah, mas isso é dar dinheiro para os bancos. Veja, se a gente for ficar entrando em mesquinharia, a gente não vai resolver o problema de imediato. A gente tem que pensar o seguinte, nosso objetivo é a revolução socialista, estatização do sistema financeiro. Tudo bem. Mas para resolver agora,
o governo precisa ampliar a base econômica, então precisa fazer operação de open market, e eu diria fazer, então, operações também no mercado secundário. Então, Sérgio, você falou, achei que ia ser mais um bate-papo, mas é um bate-papo, só que a questão que a gente se preocupa é de fazer as perguntas de modo a que você consiga concluir a resposta dentro da proposta do tema. Porque, como você falou, a gente acaba tendo que acionar várias categorias de pensamento, de análise, de interpretação social, política, econômica, para fazer ser entendido. Então, como a gente tem que enxugar as coisas, é por isso que às vezes a gente fica fazendo umas perguntas meio espinhudas, assim. Mas você chegou exatamente no ponto que a gente tinha pensado. Não é que a emissão de nota vai solucionar todos os problemas econômicos que existem, porque isso está relacionado à luta de classes, a uma disputa de interesses, tanto na esfera política quanto na esfera econômica, e aí é um assunto para muitas outras conversas, né? Mas a questão da situação da pandemia, ela seria, essa questão da emissão de nota, pelo que eu entendi, seria uma solução para a questão econômica da população brasileira. Então, não é que a gente vai estar entrando no mercado internacional, por exemplo, com tudo, porque você falou aí a questão da aquisição de dólar é um pouco mais complicada, né? Mas solucionaria o problema à frente do problema, né? Que é a crise que todas as famílias no Brasil estão vivendo hoje. E aí eu já entro na segunda questão, não sei se o Vinícius quer fazer a segunda questão, mas que é justamente essa: as famílias estão vivendo uma crise quase que existencial, né? Uma crise de sobrevivência, que é viver com R$600 por mês, né? Durante 3 meses, que é o auxílio do governo, e um monte de famílias estão paradas agora e vivendo esse drama, né? E é sobre isso que você traz a solução, que é a questão da emissão de nota pelo Estado. Me perdi um pouco. Então, Vinícius, se você quiser puxar a segunda questão aí. Tá, então... Lembrei. Deixa eu só fazer mais um apontamento, que o Célio falou do Glauber Braga. Eu acho que eu gostaria da gente comentar esse projeto do Glauber no final, mas o Célio falou que a proposta da renda emergencial foi uma proposta do nosso partido, da banca do nosso partido no Congresso. E a proposta a proposta não, ele falou sobre isso vagamente, né, o Paulo Guedes, era de dar um tipo de auxílio de R$200. Então, a gente está achando um absurdo R$600, porque não é... Muitas pessoas pagam aluguel de R$600, e o governo estava pensando em algo muito pior. Então, a gente foi uma conquista mesmo, uma conquista pífia, né? Se for pensar na necessidade do povo mesmo, uma pequena conquista, né? Mas foi uma conquista da nossa bancada no Congresso, porque o cenário ia ser mais dramático ainda, pior ainda. Desculpa, ministro, toca o barco. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui a segunda pergunta. A gente elaborou um roteiro certinho para fazer as perguntas. Eu acho que agora a gente pode partir para essa segunda pergunta aqui. Porque aqui nós somos profissionais, né? Aqui o negócio é bastante elevado, né? Bem, o que o Eudes falou, né? É visível que o preço de tudo começa a subir e muitas pessoas estão sem renda nenhuma devido ao isolamento ou à falência de algumas empresas. E você pensa, então, sério, que a crise econômica que vivemos hoje é causada por conta da política econômica adotada anteriormente pelos governos, ou de fato que vivemos é um desdobramento simplesmente dessa pandemia? Só para esclarecer, o salário mínimo como proposta de auxílio emergencial é parte de proposta de todos os partidos que se consideram de esquerda, né? Não foi só o pessoal que propôs, o pessoal também defende essa bandeira. Agora, sobre, assim, aumento de preço de alguns produtos, né, por escassez, seja o auxílio, a falta do governo dar um salário mínimo de auxílio, veja, isso não é parte do debate econômico que eu falei que é parte da canalice dele, mas, assim, fundamentalmente, inicia-se na crise de 2008 do capitalismo. É uma crise de superprodução,
produziu-se mais casas nos Estados Unidos do que pessoas queriam comprar, de forma absurda, certo? E isso ocasionou a falência de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, que é o Lehman Brothers. O governo comprou, estatizou Lehman Brothers, depois vendeu de novo, estatizou a GM, né, comprando com dinheiro criado, da forma que eu falei para vocês aqui. E o problema é que essa expansão da base monetária, que é uma ferramentaria keynesiana, que é um instrumento liberal de esquerda para gerir o capitalismo, ele ameniza os problemas, ele não resolve os problemas, porque o problema é congênito do capitalismo, ou seja, congênito do sistema de superprodução do capitalismo. Então, quando a gente entra, se um governo é culpado, se um governo é menos culpado, veja, a política econômica de qualquer partido que se propõe a governar na manutenção do capitalismo vai ser uma política econômica que vai prejudicar os trabalhadores. Agora, óbvio, existe uma política econômica menos prejudicial aos trabalhadores, ainda que dentro do capitalismo. Existiam projetos aí na nossa sociedade que se dispunham a isso. Não vamos entrar aqui nesses meandros. Mas, se o governo se propusesse a dar um salário mínimo, veja, um salário mínimo é muito pouco, né, mas um salário mínimo para 80 milhões de pessoas, digamos aqui, né, que 80 milhões de pessoas precisavam do auxílio. Seja pequeno empresário, seja, enfim. Eu fiz o cálculo, dá 742 bilhões de reais e 400 milhões de reais. Veja, o que o governo precisaria fazer? Simplesmente pedir para o Banco Central colocar na sua conta única esse valor e pagar mensalmente para todas as pessoas um salário mínimo. Não muda absolutamente nada para o governo gastar 600 reais por pessoa ou um salário mínimo. Não muda absolutamente nada. Nada. É canalice dos liberais de direita que governam o Brasil desde 2014, colocar que o governo tem um limite para gastar. É canalice. Ou seja, até um ponto que eu quero entrar, talvez eu pudesse concluir com isso. Todas as mortes do nosso país, sem exceção, estão na conta, principalmente do presidente da República. Ele é um assassino, isso tem que ficar claro, ele é um assassino. E dos governadores e dos prefeitos que não respeitaram todas as recomendações da OMS. O presidente da República em maior proporção. Por quê? Porque ele tem a capacidade de criar o dinheiro. As prefeituras e os estados não têm. As prefeituras e os estados têm limite, né? As prefeituras e os estados são como uma família, eles não podem gastar mais do que arrecadam. Agora, o governo federal, ele cria dinheiro, ele pode gastar, ele pode dar um salário mínimo e meio para 80, 100, 120 milhões de pessoas. Não vai quebrar. E o governo federal, que emite moeda própria, não quebra. E eu digo mais, não vai aumentar a inflação. A chance de aumentar a inflação é minúscula. Talvez em um ou outro alimento, um ou outro item, por exemplo, o álcool, mas é um momento pontual. Algo muito pontual. A inflação da economia não vai ser aumentada por conta disso. Porque a inflação é exatamente a pressão da demanda sobre a oferta. Então, veja, precisa ficar muito claro para nós que as políticas econômicas, desde 2014 até agora, que se aprofundam com o governo Bolsonaro, as políticas neoliberais, elas têm um intuito. É através do engodo, da enganação, da mentira, dizer para as pessoas que o governo tem um limite para gastar e, através dessa enganação, destruir o Estado. É vender a Embraer, enfim, privada, né, mas permitir que ela seja colocada na mão dos estrangeiros, é vender todas as nossas estatais, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa. O sonho deles é isso. E por que eles sonham isso? Ora, Paulo Guedes é banqueiro. Ele tem um banco, o BTG Pactual. O Meirelles, que foi ministro da Fazenda, ele é banqueiro. Então, eles são donos de bancos. O Banco do Brasil e a Caixa tiram o mercado deles. Então, essa é a razão muito simples. Esses sujeitos, eles são donos de empresas de educação, empresas de saúde, e o governo oferecendo saúde e educação de graça, tira demanda deles, ou seja, tira lucro. Então, o único objetivo dos liberais de direita em restringir a ação do governo para ajudar as pessoas nesse momento crucial, né, do nosso país, da nossa nação, é canalice pura. É por isso que precisa ficar muito claro, para quem está acompanhando a gente, que o Bolsonaro precisa ser responsabilizado, porque as decisões dele e do Paulo Guedes são decisões de assassinos. As pessoas, às vezes, se moderam a falar as coisas, mas, nesse caso, não há necessidade nenhuma de moderação. Isso é um fato. Não há motivo teórico, prático, racional nenhum para o governo não entregar na mão das pessoas o mínimo do mínimo do mínimo, que é um salário mínimo.
e não entregar para mais do que as pessoas que estão sendo entregues. Porque, veja, a gente está falando, esse valor que eu citei, 742 bilhões e 400 milhões, seriam para 80 milhões de pessoas, que é muito mais que o governo está entregando. Mas ainda assim, os pequenos empresários, essas pessoas precisam viver, precisam comer, né? Eles precisam ser atendidos. Os médios empresários, essas pessoas, elas também empregam, né? Depois da pandemia, elas vão voltar à economia normal. Elas precisam ter as suas empresas, né, vivas. A gente não vai fazer a revolução socialista agora na pandemia. Então, essas pessoas precisam ter as suas empresas, continuar gerando emprego, continuar gerando riqueza para o nosso país. Então, o governo não demonstrou, e olha que é o governo dos capitalistas, né? Mas para o pessoal da pequena burguesia, ficar muito claro que o governo dos capitalistas não é o governo da pequena burguesia. Né? Existe uma diferença muito grande. O governo quer que essas pessoas vão à falência, né? Porque elas vão ser substituídas por grandíssimos mercados, por grandíssimos conglomerados. O governo tem uma política ativa de destruição da economia pequena e média para ela ser suplantada por uma economia ainda mais racionalizada, né, que contém ainda menos trabalhadores nela, ainda mais informalizada, de monopólios, ou organizações imensas, principalmente do capital estrangeiro. Então, veja, para concluir essa parte, não se trata de uma crise momentânea de Bolsonaro, não é o Bolsonaro a questão. Né? Seria, se fosse Alckmin na presidência, seria se fosse, enfim, qualquer outro dos liberais de direita, estariam tomando exatamente as mesmas decisões que o Bolsonaro. Porque é parte de uma política ativa, de longa data, dos capitalistas, de uma classe, né, que tem partidos de destruir o Estado brasileiro. Agora, veja o seguinte, eu estava ouvindo o CBN hoje, e o Sadenberg, que é um canalha, né, junto com todos os outros da Globo News, estava tentando falar para a população que, nesse momento, o governo precisa criar dinheiro. Só que, agora, ele falar isso, pega mal, né? Porque eles ficaram falando durante 30 anos que o governo tinha que pagar as dívidas. E agora ele fala, olha, o governo pode simplesmente criar dinheiro, pega muito mal para eles, né? E, principalmente, pega mal para depois da pandemia. Porque depois da pandemia, a gente vai ter que disputar um discurso que é, agora a gente, eles vão dizer, né? Agora a gente precisa vender tudo do Estado, destruir o Estado, entregar na mão do setor privado para pagar a dívida que a gente fez na pandemia. Não precisa. Não precisa. Isso tem que ficar claro. Então a gente tem que disputar desde já. Até por isso que eu acho que essa iniciativa, eu agradeço bastante ao Eudes e ao Vinícius pelo esforço, essa iniciativa de fazer a live sobre economia é fundamental. A gente precisa disputar o rumo agora para depois as pessoas saberem, veja, não precisa destruir nada do Estado para a gente continuar vivendo ok, seguindo a nossa vida. Os liberais estão perdidinhos, eles não sabem o que falar, porque eles sabem que agora o Estado precisa criar dinheiro, sabe que o Estado precisa injetar dinheiro, mas se falarem a verdade para a população, sabem que vão ser cobrados depois, né? E cobrados por tudo que já falaram, pelas mentiras, né? Por falar que o Estado tem que ficar gastando dinheiro, pagando uma dívida que é para não ser paga. Muito legal, Célio. Eu já passo a bola para você, eu só queria fazer um comentário também. É muito interessante o debate sobre a questão do pequeno empresário, né? Muitas vezes as pessoas confundem muito essa questão, principalmente entre nós de esquerda, né? Dizendo que a gente não é a favor de nenhum empresário, que a gente odeia todos, né? E a gente, enfim, não quer que essas pessoas tenham a sua forma de sustento. Muitas pessoas dependem disso, né? Mas a questão que o Célio colocou, e é muito importante a gente também colocar nessa pandemia, eles também serão atingidos. A gente também compreende que muitos ali usam isso, né, dos negócios, das propriedades que têm, para conseguir se manter, para conseguir sobreviver também. Não necessariamente tem grandes capitais, enfim, investe no mercado financeiro, não necessariamente faz parte de grandes conglomerados, de grandes corporações financeiras, não faz parte do capital especulativo, de ficar especulando para saber quanto que é preciso gastar nessa ação ou não. Eles não têm eles não conseguem fazer isso. É uma forma de sustento, muitas vezes, para os pequenos e médios empresários, né? Então, é ressaltar que a nossa luta, ela é sempre justa, né? Ela é sempre coerente com a nossa população. A nossa luta, o que a gente defende,
é sempre coerente com a população. Então, é óbvio que é muito interessante essa fala do Célio, ter falado essas questões, né, e para inclusive colocar isso no debate, né, que o pessoal ele nunca foi necessariamente um partido que defendeu, sei lá, você sair por aí destruindo todo enquanto é negócio, né, todo, sei lá, uma padaria da esquina a gente quer destruir, não é isso, né, e nunca foi dessa forma. Mas também uma outra questão muito importante que foi colocado aqui sobre sobre a questão do governo em si e dos responsáveis pela crise, né? Uma crise que não vem de agora, uma crise que é estrutural, né? De superprodução do sistema, né? Uma crise que a gente quer não simplesmente falar formas de a gente lidar, mas de compreender isso. Eu acho que, antes de mais nada, a compreender essa crise é fundamental para a gente aprofundar o debate sobre a questão da dívida pública, sobre a questão do limite de gastos, porque até ontem estavam falando que precisava, vamos contribuir menos com a Previdência, sempre os direitos trabalhistas que são afetados, né? Vamos contribuir menos com a Previdência porque estamos gastando muito, estamos ficando sem dinheiro, né? Vamos contribuir menos com os gastos públicos em relação à saúde, educação. Aí teve aquela PEC, né, de teto de gastos públicos, que é um crime também, né, que precisa ser revertida. Então, existiu todo esse processo que foi feito para ludibriar a população, para enganar as pessoas, colocando que a economia, eles precisavam gastar menos, porque estava ficando endividado, né? É falso, isso é um engodo, isso é para destruir a economia, destruir as condições de trabalho dos trabalhadores, do pequeno e médio empresário, né? E agora, na questão da crise do coronavírus, isso se acentua ainda mais. Então, não se trata simplesmente de um isolamento social, se trata da fome, né? Da fome. As pessoas não estão só passando, não estão só ficando doentes, elas estão passando fome também. Isso é muito sério, porque isso eles falarem o seguinte: a gente não está nem aí para vocês. O que a gente quer, e é isso, é simplesmente ali, olhar os grandes capitalistas, os estrangeiros, né? As pessoas que estão ali, que são grandes conglomerados, que estão, enfim, abocanhando o Brasil desde há muito tempo, desde a época que o Brasil era colônia. E a gente quer olhar para essas pessoas. Vocês, pouco me importa. Ou morrem de fome, ou morrem de crise, ou morrem de doença. Eu estou um pouco me lixando. É isso que a gente precisa entender. Eles são assassinos e eles fazem isso racionalmente. Não existe nenhuma justificativa para não aderir ao isolamento, não existe nenhuma justificativa para não dar dinheiro para as pessoas, para não dar auxílio emergencial, para não garantir emprego para as pessoas. Pode falar, Wilson. A gente vê que essa questão de não tem porquê, né, Vinícius, você colocou, é impressionante como a falta de argumento faz com que essas pessoas que estão apoiando o governo, que estão defendendo essas ações de liberar o comércio, de voltar à rotina, de fim do isolamento, precisam distorcer a realidade para conseguir fazer caber as tomadas de decisão irresponsáveis do governo, né, e as ações irresponsáveis de genocida, né. Sério, eu não sei se cabe bem a pergunta, mas eu fiquei com a dúvida. Porque eu acho que eu ouvi ou li em algum lugar que o auxílio que o Trump deu nos Estados Unidos foi através da emissão de nota. Isso confere aquele valor que ele repassou para os cidadãos norte-americanos foi também por emissão de moeda? Antes da terceira pergunta. Tá, bom. Eu vou responder isso, depois eu quero fazer 3 apontamentos que eu posso responder as questões que você está fazendo agora ou não? Eu respondo depois. Oi, sério, eu não entendi. As pessoas estão fazendo perguntas. Eu posso responder ou eu respondo depois? Se você quiser passar alguma pergunta na frente, pode. A gente vai fazer uma rodada depois de responder as perguntas. Mas se você quiser usar alguma específica, pode ser. Tá. Bom, é o seguinte. Para as pessoas pensarem. Antes de iniciar o ano, então assim, agora é 2020, ano que vem é 2021, né? A gente precisa planejar o que o governo vai gastar em 2021.
Então, a gente faz um orçamento do governo. Agora, a gente faz agora. Só que em 2021, aconteceu uma catástrofe. Aconteceu alguma coisa que a gente não tinha previsto. Então, de onde a gente vai tirar dinheiro? Mas, assim, a gente pode manejar, certo? O que tem ali, tranquilamente. Porém, em ocasiões como é a nossa agora, né, só manejamento não é suficiente. A gente precisa tirar dinheiro de algum lugar. Então, em todos os estados do mundo que emitem moeda própria, funciona assim. O governo tem um orçamento, precisou de algum dinheiro e não respeitou o orçamento, certo? É maior que o orçamento previsto, não tem crise, é só criar dinheiro. Então, assim, eu não sei especificamente se o dinheiro que o Trump deu foi através disso, mas eu apostaria que foi através de criação de dinheiro. Porque não há outra forma, certo? O governo tinha um orçamento, teve algo agora que é novidade, que não está no orçamento, que é muito além do que o orçamento comporta, então cria dinheiro e paga as pessoas. Há mais alguma pergunta ou tá respondido? Sim, eu acho que o Eudes, ele... pode falar, Eudes. É que eu achei que você ia responder algumas das perguntas que já estão aí. Mas vamos lá. A gente pode deixar para o final também. Você falou para esperar, né? Na última... Como? É que vocês falaram que a gente pode responder depois, no final. A gente tem feito assim, tem ficado bom. A gente está num tempo bom. Vamos lá. Na última semana, tem se discutido a possibilidade de uma reabertura gradativa do comércio. Em Araraquara, muitos voltaram a funcionar com algumas medidas restritivas, mas estão atendendo. Na sua visão, considerando que a crise econômica é uma realidade para muitas famílias brasileiras, ainda assim, agora é o momento para pensarmos em uma retomada econômica através dos serviços e da produção? Pelo que você falou até agora, já dá para ter indícios na sua resposta. Mas eu queria frisar isso e dar deixa para você comentar o afrouxamento do Edinho em Araraquara, né, o caso específico do afrouxamento. Porque isso é um fato. Precisei ocorrer essa semana, na segunda-feira eu fui ao correio e vi vários comércios abertos, depósito de material de construção, madeireira, vários comércios que estavam fechados até o momento, abertos. Então, se você puder comentar essa questão com viés para olhar aqui o caso de Araraquara. Vamos lá. Eu, sinceramente, eu compreendo que um indivíduo, quando ele não se sente acolhido, né, na sociedade, ele tende a tomar ações individualistas. Se ele é acolhido, ele tende a tomar outro tipo de atitude. Mas pense o seguinte, né, vamos colocar, o sujeito é um pequeno empresário, um médio empresário, ele depende do trabalho cotidiano dele. O governo federal não ajudou nada, porque ele quer que esse sujeito fale. O governo federal tem um programa, né, uma política de falência dos pequenos e médios empresários. Isso precisa ficar claro, para substituí-los por enormes conglomerados, certo? Ainda mais racionalizados, com ainda menos trabalhadores trabalhando nesses locais. Então, veja, eu entendo que esse sujeito queira abrir e ele desrespeite as leis e a ordem, etc e tal, porque é a sobrevivência cotidiana desse sujeito. Agora, o que não dá para entender é sujeito que se diz de esquerda, como é o caso do prefeito Edinho, fazendo políticas claramente no sentido de contrariar todas as normativas técnicas que aconselham a quarentena. Vou dar um exemplo muito simples. O prefeito Edinho não liberou os funcionários públicos dos serviços não essenciais. Ou seja, as pessoas... Eu sou funcionário público, né, municipal. Eu estou trabalhando. Se ele liberasse, a prefeitura tem um pouco mais de 6 mil servidores. Se ele liberasse, uma boa parcela da população de Araraquara, certo, poderia estar em casa, tirando com obviedade o pessoal da saúde, da segurança, etc. Mas a maior parte dos servidores públicos municipais não precisam estar trabalhando. Eu até entendo que o prefeito, como eu disse aqui, ele tem limitações, né? Porque o orçamento dele não você não pode criar dinheiro, ele tem que respeitar um certo orçamento, etc. A dívida que ele fazer, ele vai ter que pagar com moeda que ele vai precisar arrecadar. Então, eu até entendo e até coloco menos peso na responsabilidade dos prefeitos, dos governadores, do que eu coloco no presidente. Mas o Edinho, ele age de modo a ir contra todas as recomendações de todos os especialistas que eu vi em infectologia. Então, é preciso responsabilizá-lo
pelas consequências que se darão nisso, certo? O prefeito, ele pode tomar algumas atitudes, como, por exemplo, liberar os seus funcionários, certo? E tentar estimular um outro tipo de sociabilidade aqui. Agora, eu não coloco na conta do prefeito o comércio local abrir, certo? Eu coloco na conta do prefeito que ele pode ser responsável de fato, ou seja, os servidores públicos municipais de serviços não essenciais continuarem trabalhando. Isso eu acho que é responsabilidade dele. Agora, os pequenos e médios comerciantes que estão ainda assim, apesar de todo o esforço que os médicos, que os enfermeiros, né, que um setor, vamos dizer assim, preocupado da sociedade está fazendo em manter a quarentena, eu entendo que esses sujeitos desrespeitem a quarentena. Mas aí, a situação deles, eu coloco na conta do presidente da República. Porque, veja, se é tranquilo para o governo gastar, e eu acho que ficou claro que é tranquilo para o governo gastar, o governo pode, aqui linkando com uma pergunta da Renata, o governo pode, tranquilamente, através do Banco Central, atuar para, por exemplo, falar para os bancos não cobrarem mais os empréstimos. Mas veja, banco não vai deixar de cobrar um empréstimo, porque banco não vai ter prejuízo. Isso é ridículo a gente achar. Então, o que o governo federal pode fazer? Ele pode comprar todos os empréstimos. Todo mundo que teve dinheiro emprestado pelos bancos, médio e pequeno, PJ, enfim, todo mundo que não são corporações internacionais, o Banco Central pode comprar no mercado secundário todos esses empréstimos como derivativos. Depois da pandemia, ele vende de novo para os bancos. Ou seja, o banco mantém o lucro dele, que a gente sabe que isso não vai deixar de acontecer. A gente vive no capitalismo, não sou ingênuo, os bancos vão lucrar, inclusive na crise, talvez ainda mais na crise, né, da pandemia. Mas a gente tem a segurança de que o pequeno e médio empresário não vai precisar pagar. Então, sim, tem jeito. E isso é fácil de fazer, não é algo monumental, óbvio, requer uma inteligência burocrática, mas é algo possível, é algo que os países vêm fazendo, é algo que está dentro das ferramentas da macroeconomia. Então, sim, o governo poderia ajudar essas pessoas a manter seus negócios fechados se o governo comprasse os empréstimos dela junto aos bancos e deixasse de recolher o dinheiro, e depois vendesse e as pessoas voltavam a pagar, certo? É muito tranquilo isso. Muito, muito tranquilo de fazer. E somado a isso, não dá para a gente ser ingênuo também. Essas pessoas, elas precisam receber o auxílio também. Não dá para receber o auxílio só quem trabalha e está sem trabalhar. Precisa receber aquele que é o pequeno e médio empresário e não está ganhando também. Esse cara também precisa receber o auxílio. Por isso que eu conto aí, no mínimo, uns 80 milhões de pessoas, assim, no mínimo, recebendo auxílio do governo, certo? Porque, para mim, eu acho que não tem que ter esse limite de pessoa por casa em receber auxílio, não. Eu acho que todo mundo, né, acima de 18 anos, tem que receber, que não trabalha. Eu no meu caso, estou trabalhando, eu estou recebendo, eu não acho que eu tenho que receber. Mas se o sujeito tem mais de 18 anos e aí, eu acho que é muito tranquilo, assim, não precisa nem preocupar com burocracia. Tem mais de 18 anos, já trabalhou alguma vez, deposita o dinheiro, um salário mínimo, na conta de FGTS da pessoa, a pessoa vai lá e saca. É muito simples. E a pessoa que tem um Bolsa Família, deposita um salário mínimo na conta do Bolsa Família, a conta já está lá. Né? Isso tudo o governo já tem engenharia pronta. E aí não precisa ficar criando cadastro, essa coisa de ficar demorando, análise, não precisa nada disso. Né? O governo sabe, todo mundo que é funcionário público, então ele tem esse banco de dados, então não precisa depositar para mim, por exemplo, que a prefeitura está me pagando, e para um monte de outro funcionário público, o Estado, etc., está pagando. E se precisar, por exemplo, socorrer a prefeitura de Araraquara, ou qualquer outra prefeitura, ou qualquer outro estado, o governo faz transferência via fundo de participação dos municípios, que ele pode implementar com a criação de mais dinheiro. Então, assim, tem N mecanismos macroeconômicos para resolver a crise. Não é resolvido. Os micro e pequenos e médios empresários não são ajudados. Né? A população está sendo deixada para ficar numa quarentena. Né? Ela tem que escolher entre pegar o vírus e poder morrer ou sair para descumprir uma ordem médica, né, mundial e poder trabalhar. Então, assim, a população está entre a cruz e a espada. Graças a uma política que é ativa do governo. Eles fazem isso propositalmente, não é que eles não sabem. Né? Não vamos ser ingênuos. O Guedes estudou em Chicago. Né? Não é fácil você estudar em Chicago. Não é um bocó que vai lá. Ele é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Isso que precisa ficar claro. Bolsonaro pode até ser o brutamonte que ele é, o caricato que ele é, mas ele sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe que a política é deixar as pessoas morrerem. Para eles é tranquilo isso. E veja, na história do capitalismo, salvar a vida das pessoas que é a exceção. Em geral, a história do capitalismo é a história das guerras, da colonização, do racismo, da escravidão. Então, assim,
A morte para o capitalismo é uma coisa muito tranquila, para os capitalistas, muito tranquila. Eles não se preocupam com isso. Nós, socialistas, nós da esquerda, temos que nos preocupar. E colocar esses caras, obviamente, sob a responsabilidade que eles têm, né? Que são a responsabilização de serem assassinos, genocidas. Ele, Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos e qualquer outro líder internacional que não esteja cumprindo as normas de segurança mínima. E, obviamente, que tenham as condições, né? Porque eu faço uma analogia o seguinte, no direito, é pacificado, se você é um pai, uma mãe, ou se você é um cuidador, se você não age para defender o seu filho de um perigo, né, ou o seu filho, ou o sujeito que você está cuidando, você é imputado criminalmente. Isso é pacificado no direito. Se você tem responsabilidade sobre uma pessoa, você é imputável sobre qualquer coisa que aconteça àquela pessoa enquanto você estava sendo responsável por ela. O presidente da República, ele é responsável pela nação. Gostemos ou nós ou não do Bolsonaro, ele é responsável por nós, né, por toda a nação. Tudo que ele faz que prejudica, né, a nação, e mesmo todas as inações dele, todas as faltas de ações que também prejudicam, também são responsabilidade dele. Então, quando ele diz o e daí, eu não sei, não sou coveiro, etc., essas canalices dignas de um fascistinha, isso precisa ser responsabilizado. Porque a inação, nesse caso, né, a inação de um sujeito que tem responsabilidade de cuidar de outros sujeitos, nesse caso precisa a gente precisa responsabilizar esse sujeito. Então, eu acho que eu até estranhei um pouquinho, mas espero ter respondido. Não, cara, você entrou numa questão que eu acho que é fundamental para a gente entender por que a gente tem essa preocupação de vir aqui discutir essas questões, porque é muito fácil a gente andar na rua e botar a culpa do comércio que está aberto em quem abriu, mas a culpa, como você falou, não é dele. É justamente essa política de virar as costas para a população mesmo, é exatamente a política que o Bolsonaro tem adotado. E eu acho que aqui cabe a gente salientar que a gente sempre tem uma visão muito sistêmica enquanto socialista, né? A gente sempre tem uma visão muito abrangente, né? A gente sempre está falando da crise do capitalismo, da superação do capitalismo, mas a gente também tem essa preocupação de observar a realidade cotidiana das pessoas. A gente, ao mesmo tempo que tem uma visão sistêmica, a gente tem uma visão casual. E a situação, o caso agora é o enfrentamento dessa pandemia e quais soluções a gente, como partido, pode propor a essa crise, né? Então é isso, a gente está tentando ter um olhar que inclua a população de maneira a contemplar todas as situações que cada pessoa está vivendo. Então, é o microempresário, é o dono de pequena empresa que tem que pagar funcionário, e tem relatos pessoais, próximos da gente, cotidianamente eu pelo menos tenho tido contato com pessoas desse tipo. Trabalha em uma loja, trabalha em algum serviço específico que está sendo fragilizado por conta do isolamento e vai ser fragilizado. É impossível que a gente pare os serviços, pare a produção e não haja algum tipo de prejuízo, né, a curto prazo sobre isso, só que existem soluções, existem medidas a serem tomadas. E o que a gente vê é justamente o governo virando as costas, né? E eu acho que na questão do Poder Executivo, na figura do Bolsonaro, é muito evidente isso. O jeito que ele se comporta, o jeito que ele se dirige às pessoas, mostra que ele realmente está de costas para a população, ele não está nem aí com ninguém mesmo. Então, eu acho que até brinquei outro dia com um colega meu, eu falei, esse sistema está caindo e eu já acendi uma vela, porque tem coisas que sempre tiveram um pouco difícil para a população, mesmo para o trabalhador visualizar, e que hoje está muito claro de visualizar, está na cara, é visível como o Bolsonaro tem virado as costas, é visível. Eu fiquei uns dias sem ver o jornal, né? Aí ontem eu ouvi um trecho da fala dele, que é fazendo aqueles pronunciamentos que ele faz na entrada do Palácio da Alvorada, né?
E eu nem sabia do que se tratava e falava, meu Deus, não tem como ficar indignado. Mesmo assim, você está por dentro de toda a discussão, de toda a situação econômica, política, sanitária, não tem como você não se indignar, porque ficou na cara. Então, eu acho que a gente está num momento muito propício para acionar as nossas reflexões críticas sobre o sistema capitalista, porque ele realmente está ali numa situação descoberta. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Parece que o lado obscuro do sistema capitalista foi descoberto, digamos assim, porque não precisa nenhuma capacidade técnica para ver e enxergar isso. Você olha de relance, você já vê o descaso, a despreocupação com a vida humana, com as pessoas, com a população, que tem acontecido cotidianamente. Só para voltar na última questão que foi feita, né, é claro que essa crise não começou agora. Eu estava vendo algumas matérias esse final de semana, tem pessoas trabalhando em São Paulo, no Hospital Público de São Paulo, por exemplo, o Hospital do Tatuapé, que estão há 4 meses sem receber. Há 4 meses não tinha coronavírus no Brasil. Então, a enfermeira que está ali na linha de frente e está há 4 meses sem receber salário, funcionária pública. Então, é uma política de gestão genocida em concepção, né? A concepção do capitalismo é genocida, né? É de morte. E agora, mais do que nunca, isso veio à tona, está na cara, está translúcido, dá para ver quem quiser ver. Então, é um pouco disso um pouco nessa parte que a gente está tocando. Né? Quarta pergunta. Última pergunta é sua, Vini. André. Tá bom. Desculpa ter te mutado, Wildes. Eu achei que você tinha acabado de falar. Então, vamos lá para a última pergunta, né? Sério, na última semana, tem se discutido... Ah, não, essa aqui já foi. Dentro de tudo que foi conversado, qual você considera ser, afinal, a melhor saída para a solução da crise econômica e sanitária, né? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é bom a gente se aprofundar mais, e eu queria que você, inclusive, se aprofundasse mais nessa questão da dívida em si, né? Da dívida pública, né? O que seria a dívida pública, né? O que seria esses, enfim, empréstimos, títulos que o governo empresta para os bancos, operações financeiras que eles fazem com os bancos. Eu queria saber um pouco mais aprofundado, mas óbvio, de maneira a não ser bem simples, né, bem pedagógico nessa questão, porque é difícil, é complexo, a gente sabe disso. Eu também não tenho certeza dessas coisas, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso e pensasse assim numa solução para isso, né? Obviamente, expropriar banqueiro, eu acho que estatizar os bancos é uma das soluções, né? Mas aí pensar em umas outras questões. Pode falar. Camaradas, eu acho que assim, a grande tristeza do momento é que, infelizmente, né, a gente não tem no governo federal alguém pressionável. Como assim? Não está lá a Dilma, não está o Ciro, alguém assim que é da esquerda liberal, que a gente pode fazer uma pressão, e eles dependem, eu vou dizer inclusive assim, não está lá o Alckmin, alguém que depende do voto popular para estar lá. Então assim, a gente está num momento muito dramático, porque não importa nada o que nós façamos, enquanto partido, enquanto organização, indivíduo, não importa nada. O Bolsonaro não está lá por conta do voto. Como assim? Não foi eleito, etc. Não, ele foi eleito. Eu não duvido do resultado da eleição. Eu acho que as pessoas quiseram votar no fascista mesmo. É trágico, mas essa é a realidade. Mas quem garante o Bolsonaro não é o voto, vamos ser sinceros. Ficou muito evidente com Collor, com Dilma, enfim. O Brasil teve 2 presidentes em toda a sua história democrática, né, que não foram mortos ou presos, ou empichados. Que foi Fernando Henrique e Café Filho. Então, assim, a prática do Brasil é uma prática completamente antidemocrática. E, na maior parte das vezes, era o exército, né, são as forças armadas que estão dando os golpes contra a democracia brasileira, contra os presidentes, etc. Agora, o que garante o Bolsonaro não é o voto dele, não é os 15% de fascistinha,
certo, que apoia ele, é o Exército. Então, assim, o fiel da balança, nesse caso, é o Exército. Então, ele não é pressionável. Não há nada que a gente argumente, que a gente possa fazer pressão, manifestações, etc. Isso é ilusão. Existe um fiel da balança que é tanque. É isso, que é arma, que é fuzil. E contra isso, nós não temos nada. Nós não temos arma, nós não temos tanque, nós não temos capacidade de mobilização. Nossos militantes, em geral, são tudo pacifista, numa ingenuidade eterna e infinita. Então, infelizmente, eu não vejo, assim, sendo prático, saída. Nós estamos ferrados. Agora, certo? Se o PSOL tivesse na presidência, se um presidente da esquerda liberal tivesse na presidência, um Ciro, né? Se nós estivéssemos no socialismo, tudo isso que eu falei agora seria possível. Aumentar a dívida do Estado com o Banco Central, certo? Ou seja, aumentar a base monetária, pagar os funcionários públicos das prefeituras, pagar os funcionários públicos do Estado, enfim, tranquilamente. Mas pode ser que isso aumente a inflação. Beleza, quando acabar a pandemia, se tiver aumentado a inflação, a gente faz o contrário, a gente economiza. Tranquilo. E aí você destrói dinheiro. Sem crise. Certo? Um simples manejamento das políticas macroeconômicas. Só mais uma coisinha antes. Então é o seguinte, o que a elite tenta vender pra gente, a elite eu quero dizer, eu fiz até uma análise recente aqui com os nossos camaradas, que é o seguinte, para mim, há dois grandes projetos políticos, e nenhum deles é de esquerda, hoje no Brasil, assim, projetos que têm sustentação, projetos que têm base social, que podem se efetivar, que têm força. É o projeto militarista bolsonarista, e o projeto, vamos dizer assim, Rede Globo, PSDB, com todos aqueles outros partidos do Centrão, certo? E Estados Unidos. Esse projeto aqui. Esses dois projetos estão se degladiando. As pessoas às vezes falam, a Globo não gosta do Bolsonaro. Não tem nada a ver. A Globo é tranquila com o Bolsonaro. O Bolsonaro faz a política econômica que a Globo adora. Todos o Moro, por exemplo, que também para mim está nesse lado aqui, Globo, PSDB, etc. O Dória faria exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro. Só que são perspectivas de como lidar, né? São perspectivas táticas de como lidar com a governança do capital que são diferentes. Assim como nós, à esquerda, temos discrepâncias, temos vários partidos, temos projetos diferentes, objetivos diferentes, táticas diferentes, a direita também tem. Então, assim, são projetos de direita diferentes. E a mídia mais robusta, que é a Rede Globo, aqui no Brasil ainda, ela tenta vender para a gente, e todos os seus tentáculos, né? O Globo, Jovem Pan, Globo News, CBN, enfim. Eles tentam incutir na gente que a saída para o mal do Bolsonaro, que é um fascista, que é um caricato, que é um canalha, etc., é um cara igual ele, só que usa terno, né? Que usa cachemira. Que é o Dória. A grande saída das elites para o nosso drama é o mesmo drama, só que agora com perfume. De Paris, claro. Não é uma saída, né? É o mais o mesmo. Então a gente tem que ficar atento com esse discurso que vão vender pra gente. E assim, inclusive a esquerda liberal cai nisso. Que é assim, tudo bem, vamos tirar o Bolsonaro, mas se chegar um cara lá, o Rodrigo Maia governar, vai ser menos pior. Não vai ser menos pior. O Rodrigo Maia, pelo menos, é pressionável, claro, porque o fiel da balança dele não é os militares. Mas não é menos pior, é a mesmíssima política. Vamos lembrar que esse Congresso aprovou a reforma trabalhista, esse Congresso aprovou a reforma da Previdência, aprovou a PEC da morte, né, que é a PEC do teto dos gastos, PEC 95. Então, assim, o Congresso está totalmente de acordo com as políticas gerais do governo Bolsonaro, que estava com o governo Temer, e também estava de acordo com as políticas da Dilma a partir de 2014, no que tange a destituir os trabalhadores de direito, a garantir os lucros dos capitalistas, a desregulamentar o trabalho, etc. Então, a primeira coisa é isso. Eu não vejo saída, né, para o nosso caso, porque é o Bolsonaro que governa. E se a gente não tem como lutar contra o exército, e não temos essa realidade, enfim, a gente só vai esbravejar. Essa é a realidade cruel, esse é o nosso drama, esse é o drama da esquerda.
E, inclusive... Deixa eu te colocar mais... Pode falar. Talvez isso poderia nos incentivar a pensar, né, mais em questões de segurança, em questões militares, coisas que a gente deixou de pensar desde da ditadura militar. O segundo ponto do que eu acabei de falar sim, Bolsonaro é péssimo, mas o que tentam vender para a gente também é a continuação do péssimo, só que agora com um perfume parisiense. Não serve a gente. Para mim, a única saída é aproveitar esse momento dramático, bárbaro, que infelizmente pessoas estão morrendo, para disputar as pessoas. É fazer política. Tem que fazer trabalho de base, sabe? A gente tá em casa, mas isso aqui que a gente está fazendo, essa live, né, o podcast que eu acabei de gravar, todos os nossos esforços individuais e coletivos são necessários nesse momento para disputar coração e mente das pessoas. Precisa ficar claro para a população que existe um projeto que é o projeto de genocídio constante da classe trabalhadora, que é o projeto representado por Dória, Bolsonaro, etc. Seja perfumado, seja com características de fuzil. É o mesmo projeto. Então a gente tem que aproveitar esse momento dramático, que não há solução imediata, porque a gente não pode pressionar o Bolsonaro, para fazer trabalho de base, para conscientizar, para politizar, para aprofundar os temas e para disputar o discurso, disputar a ideologia. Eles vão dizer, daqui a pouco, que o Estado gastou muito e precisa vender tudo. Aí agora vai vender a Petrobras mesmo, vai vender a Caixa mesmo, vai vender o Banco do Brasil mesmo. Por quê? Porque gastou por conta do coronavírus. E porque o Estado é igual a família. A gente tem que disputar desde já. A gente está tentando fazer isso aqui humildemente, né, em Araraquara, graças aos esforços do camarada Eudes Fernandes e o Vinícius Bocanegra. Mas a gente precisa ampliar isso. Continuar firme, entendendo que esse é o momento de reorganizar, de acumular força, de fazer agitação e propaganda. Lá na frente, né, infelizmente, a gente vai carregar isso na história da nossa nação, de ter eleito um presidente fascista, de ter passado por uma pandemia com ele, né, e todas as consequências que a gente está vendo que isso significa, mas se ao menos a gente conseguir, através de um esforço coletivo e individual, construir uma base sólida para pós-pandemia disputar de verdade os rumos da política, ou seja, disputar na rua, enfrentamento com esses canalhas, talvez a gente tira algo bom nesse momento. Então é isso, é continuar fazendo o que a gente está fazendo e aprofundar. Queria fazer algumas intervenções, Sérgio, no sentido de que, primeiro, eu queria que a gente levasse em consideração agora no finalzinho da nossa conversa e para a resposta das perguntas, né, dos comentários. Primeiro que, e aí eu quero que você me dê uma devolutiva mesmo, né? Você não acha que, ainda que exista apoio dos militares, que o Bolsonaro seja um projeto da burguesia, toda essa conjuntura que a gente vem acompanhando desde quando ele saiu como candidato, você não acha que, para além disso, hoje, o governo não está vivendo, de fato, uma crise? E muito se fala da saída do Bolsonaro, da entrada do Mourão, porque tem vários projetos de impeachment, pedidos de impeachment, tem um atrito ferrenho da STF com o Executivo, do Congresso com o Executivo, do Congresso tanto no Senado quanto na Câmara, né? Existe um atrito forte com o Bolsonaro. Então, para a gente não acabar isso muito na média, achando que a gente só vai conseguir alguma solução positiva para a situação da população quando essa pandemia passar, e vai demorar para passar, não existe algumas coisas que estão acontecendo hoje no cenário político que pode dar para a gente como posso dizer, uma esperança de que alguma medida pode, pelo menos, diminuir os impactos e o sofrimento da população mesmo a curto prazo? Porque, veja, a gente, enquanto partido, está disputando as pessoas, mas as pessoas, enquanto pessoas, talvez não estejam tão interessadas no partido, estão interessadas, de fato, em alguma coisa que possa trazer algum tipo de solução ou, enfim, alguma saída para isso de alguma forma. Não seria a queda do Bolsonaro, a queda da chapa dele, que alguns projetos de impeachment sugerem que a chapa seja cassada, né? Não seria essas coisas uma saída? Porque, por exemplo, é claro que do ponto de vista
sistêmico, da gestão, de modo geral, no sentido ampliado da palavra, Bolsonaro é igualzinho o Dória, por exemplo. Mas a gente vê que a política sanitária do Dória tem uma preocupação mais séria com essa questão da pandemia. É claro que a gente sabe que tem interesse econômico fortíssimo. As grandes ações do Dória estavam vinculadas e muito próximas aos interesses da burguesia paulista, né? E ele cita nas suas conferências o tempo inteiro as empresas que ajudaram, os empresários, ele fala o nome dos empresários que ajudaram, etc, etc. A gente sabe que tem esse interesse, mas para a população pensar, né, em alguma saída, a saída do Bolsonaro não seria o início dela, talvez, em alguma medida? Cara, eu tô para publicar um texto no nosso site, né, nosso recém-lançado site, que é justamente sobre isso, para discutir isso. Porque, veja, existe uma certa emoção em alguns setores da esquerda sobre vários temas, e o impeachment é um deles. Então, veja, eu vou aqui colocar, inclusive, o raciocínio geral do que eu vou publicar no nosso site, que é o seguinte: se falassem para mim, sério, vamos derrubar o Bolsonaro 28 de outubro, quando ele foi eleito. A gente descobriu que ele foi eleito, vamos derrubar ele. Eu concordo, tranquilamente. Fascista não merece governar, não merece ser candidato. Vamos derrubar o Bolsonaro 1º de janeiro, quando ele tomou posse. Vamos derrubar o Bolsonaro em qualquer momento do governo dele. Sou sempre a favor. Ou seja, enquanto estratégia, eu concordo, derrubar o Bolsonaro é ponto em comum. Agora, tem várias coisas. Como tática, como derrubar o Bolsonaro? É um ponto. Agora, veja o seguinte: se também a nossa estratégia, né, de longo prazo é a Revolução Socialista, a nossa tática, derrubar o Bolsonaro, contribui ou não para a Revolução Socialista? E, obviamente, todo mundo vai lá de imediato, sim, contribui. Mas, veja, algo que a gente não leva em consideração é, primeiro, a gente tem força para derrubar o Bolsonaro? Isso é algo importante, porque não basta ficar gritando fora Bolsonaro, como a gente ficou gritando fora Temer, e não ter feito prático nenhum. Esse é o primeiro ponto. A gente tem força no parlamento, na rua a gente sabe que não tem, porque está em pandemia. A gente tem força no parlamento. Se a gente compor com a direita, isso é bom ou ruim para a gente? São só questões que eu estou levantando, eu não vou dar nenhuma resposta, mas questões para a gente pensar, para estimular a gente, para até ficar claro o motivo da emoção das pessoas, né? Se o Bolsonaro sai, né, se a gente coloca um projeto de impeachment, e ele tem a capacidade de dar um autogolpe, porque aí pioraria a situação. Se ele sai, o Mourão vai ser melhor? Se a gente caça a chapa, os militares permitiriam a cassação da chapa? Ou eles agiriam? Então, tem várias questões que a gente não coloca. Porque, obviamente, eu também quero derrubar o Bolsonaro. Em 28 de outubro, eu achava que tinha que derrubar o Bolsonaro. Então, não é questão de, assim, de vontade, eu tenho muita vontade. Ele é um fascista, ele nunca deveria ter sequer sido candidato. Ele deveria ter sido preso quando descobriram ele a primeira vez que ele se candidatou como deputado federal, estadual, sei lá. Então, assim, a questão não é o objetivo de derrubar o Bolsonaro. Quais são as táticas para utilizar? A gente consegue efetivar isso ou vai ficar palavras vazias? Esse é o primeiro ponto. Porque se ficar palavras vazias, enfim, é igual a esquerda puxa greve todo ano. Vamos ser sinceros. A única greve que teve foi, eu acho que em 2017, que de fato teve um dia de paralisação, não foi greve isso. Né? Mas, assim, são palavras vazias, que perdem a força. Inclusive, tiram a nossa credibilidade. A segunda coisa é, numa perspectiva de horizonte da construção da Revolução Socialista, a derrubada do Bolsonaro agora, nesse exato momento, ela é boa ou ruim? Por intuição, a gente sempre acha que é bom tirar um fascista do poder. Mas a gente não sabe qual que é a cabeça do Mourão, não sabe o que passa na cabeça do Braga Neto, do Vilas Boas, do conjunto armadas. Então, há questões que a gente não está levando em consideração no pedir o impeachment do Bolsonaro. Eu acho que ficou claro. Pedir, tirar o Bolsonaro é uma questão pacífica. Como tirar e em que momento tirar, que eu acho que é a grande questão. É lógico, é claro que a gente diverge nesse ponto. Eu vou confessar aqui para os meus camaradas que estou bastante inclinado em uma corrente específica do pessoal, que é o MES.
que foi a corrente que entrou com o pedido um dos pedidos de impeachment. Só que, aí para problematizar um pouco isso, não sei se não for viável, vocês dão um toque aí, a gente desencana disso e já vai para os comentários. Mas eu acho que é interessante, eu acho que é um tema que tem permeado aí a semana do ponto de vista da política. Mas é aquela coisa, a gente sabe que o cara tá lá e existe uma gestão que está prejudicando a população. Mesmo que a gente considere, enquanto partido, e eu estou fazendo sempre, eu não fiz as considerações que você falou, sobre quem vai entrar, que tipo de programa tem, quem vai entrar, coisa do tipo, enfim, não é o tema da live, embora eu esteja levantando essa questão, não é o tema, né? Mas a ponderação que eu faço agora, para quem está ouvindo, é que o povo tem esse interesse. Talvez para o partido, talvez para a nossa política, para a política do partido, não seja interessante. Talvez não, certamente a gente não vai conseguir alcançar a evolução, nem iniciar ela com o impeachment do Bolsonaro, com a saída do Bolsonaro, seja pelo impeachment, seja por outros, tem vários outros mecanismos, né, de afastamento do Bolsonaro, inclusive por crime comum, que acarretaria o afastamento imediato dele, né? Mas, enfim, isso não é o caso. Mas é de interesse da população? Você não considera ser de interesse da população que o presidente seja afastado, já que as políticas têm sido tão nocivas num momento tão crítico? Eu acho que talvez o problema dessa discussão é que a gente tem que ponderar e considerar muitos elementos. A gente tem que ponderar que a gente está numa pandemia, a gente tem que ponderar que, para além da chapa do Bolsonaro, existe um monte de outros interessados em ocupar o cargo, que são tão ruins quanto, mas a gente tem que considerar também a situação dramática da população, fome, morte, enfim, uma amálgama de problemas aí que a população está enfrentando, e que talvez a gente não está falando aqui se vamos tirar ou não, porque isso não nos cabe, né? Tão somente. Somos um partido pequeno do interior do estado de São Paulo. Mas o interesse em combater as políticas do Bolsonaro frontalmente, de modo a se inserir em proposições que levem ao afastamento do presidente. Isso não seria interessante para a população? Porque, na minha opinião, quando a gente fala do afastamento do Bolsonaro, é disso que se trata. Já não é mais uma política uma questão política ou de gestão. A gente sabe que a nossa política, enquanto socialista, enquanto partido de esquerda radical, é muito melhor do que a da direita. É muito melhor. Eu penso assim, a gente compõe esse partido porque a nossa proposta de política é muito superior à da direita, é muito superior à dos que estão no governo hoje. E leva em consideração os interesses da população. Mas eu acho que nessa questão não é mais disso que se trata, porque a gente está num momento muito específico, é isso que eu queria, por isso que eu estou insistindo nesse tema, porque a situação específica que a gente está, talvez não tenha que levar a gente a combater a gestão do governo, que no quesito pandemia é inexistente. A gente não vê a presença do governo federal efetivamente na política de gestão da crise sanitária. Então, talvez não seja interessante para a população a saída do Bolsonaro, dada a situação grave que a gente está vivendo. E é aquela coisa, para nós socialistas, quem entrar vai ser tão pior quanto, porque não são boas políticas que o Mourão certamente tem, ou o Rodrigo Maia, ou quem quer que seja. Mas talvez para a necessidade imediata da população isso não seria um alívio, um alento. Eu acho que inclusive por esse caminho que a gente entrou nessa questão, né? Que a gente estava tendo uma visão um pouco trágica da situação e tentando desesperadamente encontrar uma saída no fim do túnel, eu levantei essa questão. Eu acho que é um pouco disso que se trata, talvez um pouco, por isso as pessoas têm apoiado essa ideia, né? E alguns correntes do nosso partido têm apoiado. Enfim, não sei nem se dá mais debate, mas são essas as provocações dentro disso que eu ouvi, né? Você falou. Eu queria comentar também sobre essa questão. Eu acho que o Célio até pode comentar depois, e a gente já faz abre para o debate aqui, porque tem alguns comentários, né? A gente pode responder. Bem, eu acho que, de fato, a população não aguenta mais
ou pelo menos uma grande maioria da população não aguenta mais. Mas eu acho que o Célio ponderou é muito importante da gente ponderar também. Obviamente que o impeachment, ou a cassação, ou a prisão do Bolsonaro e da família dele é, assim, esse ideal, né? Óbvio que isso não necessariamente vai acontecer. Óbvio que, independente de a gente pedir o impeachment ou não, nós da esquerda, um partido pequeno, quem vai protagonizar o impeachment vai ser a grande elite. Vai ser a Globo, ou o Dória, ou esses fascistas de enrustidos, né? Os liberais são fascistas enrustidos. Então, vão ser esses caras que vão protagonizar. Então, não precisa, a gente não consegue nem dar linha para pedido de impeachment. Porque quem vai fazer isso vai ser essa grande elite. Até mesmo. Ô, Vini, deixa eu só pontuar uma coisa. Não, é só para você levar isso em consideração na sua fala. Eu não quis dizer só do impeachment, eu quis dizer do afastamento do Bolsonaro. Tem outras formas para além do impeachment. Ah, beleza. Até mesmo a questão do salário, né? Quando a gente recebeu. Salário não, é o auxílio emergencial. Quando a gente recebeu esse auxílio, parte da esquerda que pediu auxílio e que foi essencial para colocar esse aumento, né, do dinheiro, que era R$ 200, foi a esquerda, em grande parte parlamentares do pessoal que foram lá e reivindicaram esse salário para aumentar. Hoje, a Globo fala que é o salário do Bolsonaro, é o auxílio do Bolsonaro. Então, onde as pessoas estão achando que a esquerda fez isso? Não acham. Então, a gente precisa realmente pensar em algumas questões estratégicas, táticas. Eu concordo com você, Eudes, de que é complicado esse cara continuar no poder sem fazer nada. Até mesmo é complicado outras pessoas entrarem. A gente precisa responder os anseios da população, mas a gente tem que responder sempre e levar sempre em conta, agir com consciência nessas questões, né? Agir com astúcia, né? Não necessariamente ir de acordo com a maré, entendeu? Porque se a gente vai de acordo com a maré, até agora, nesse momento, eu não vi a esquerda tendo um movimento organizado o suficiente. A nível organizativo, a gente perde muito. A nossa organização, ela perde muito, porque a nível organizativo a gente não tem a força que tem grandes partidos hoje da ordem. A nível organizativo, a esquerda não tem dado as respostas, não tem dado a linha política. Se a gente for de acordo com a maré, porque MBL até agora fez o impeachment, pediu, Frota também, outros partidos de direita pediram, né? Então, se a gente for de acordo com a maré, muitas vezes vamos ser engolidos por esses caras. A questão é a gente saber se posicionar, obviamente, defender o impeachment, eu acho que é ponto comum mesmo, mas também tomar cuidado nessa defesa, assim, sem nenhuma criticidade, né? Por isso que o que você fez, eu acho importante levar em conta isso, essa crítica, né? A gente vai tirar o Bolsonaro, mas aí quem que vai entrar no lugar? Ou então, é tão ruim quanto, a população precisa de uma resposta, por exemplo, é uma crítica isso, né? A gente precisa fazer impeachment porque a população precisa de uma resposta. Qual resposta vamos dar a ela? Vai ser uma resposta organizada? Vai ser uma resposta de um debate aprofundado, de um consenso entre a esquerda? Vai ser uma resposta não simplesmente parlamentarista, mas de um movimento social, ou pautando, se engajando no movimento social? Que resposta a gente vai dar para essas pessoas? Se for a resposta parlamentarista, é mais o mesmo. Se for uma resposta assim, o nível organizativo que a gente precisa construir é mais o mesmo. Então a gente precisa construir essa organização, a gente precisa construir os nossos canais de diálogo com a população, a gente precisa aprofundar o debate e, de fato, dar a linha política, de fato, expor as nossas opiniões, expor as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Então, abro agora para o Célio falar, e aí a gente parte para as questões, né? Eu acho que, mas nessa polêmica, meu posicionamento é esse. Camaradas, eu acredito que eu expus, né, respondi a pergunta do Eudes, o Eudes expôs a interpretação dele, o camarada Boca também já expôs. Eu acho que, como o foco do vídeo não é esse específico, né, eu acho que tá tranquilo, a gente pode passar para as perguntas, até para não ficar tão extenso. Beleza.
Eu falei aqui no começo que o imposto não financia o Estado financia criando dinheiro. Aí a pessoa fala, então, para que eu pago imposto, né? Eu já expliquei, pago imposto para te obrigar a usar o real e para tirar a liquidez. Só que é o seguinte, se a gente tira dinheiro do pobre ou do rico, faz diferença materialmente. Então, a gente pode tirar a liquidez do mercado cobrando mais imposto do rico e menos imposto do pobre. Então, a cobrança de imposto, ela é uma forma de justiça social, de diminuir as desigualdades, de tentar equilibrar esse caos que é o capitalismo, né? E que é importante. Ou seja, taxar a grande fortuna, taxar evasão de divisa para o exterior, certo? Taxar lucros e dividendos, que só Brasil e Estônia não taxa. Certo? E isso é importante, porque aí você passa a fazer, a dividir de forma mais justa o custo social que é o imposto. Lembrando que o imposto só serve para tirar dinheiro da economia, não serve para financiar o governo. Então, assim, vamos tirar dos ricos que tem muito. Por quê? Porque tem muito, né? E aí a gente consegue, através de emissão de mais moeda, de forma tranquila, porque a gente está tirando uma parte com os impostos, fazer políticas públicas para a população pobre. É bem tranquilo isso e bem importante. Então, a Renata colocou um ponto que é fundamental. Agora, veja, tem gente maldosa, né, que acha que, porque o governo pode gastar quanto quiser, não tem que ter taxação de grande fortuna. Não, não é isso. O custo social de retirar a liquidez tem que ser maior para quem é rico. Isso tem que ficar claro. Deixa eu só fazer um adendo, que eu acho que quando a gente fala disso, a gente precisa fazer esse adendo. Quando a gente fala de taxar grandes fortunas, não é a pessoa que tem 100 mil, 200, 300 mil no banco. A gente está falando de gente que tem 1 trilhão. A gente está falando das pessoas do mercado financeiro, né? Então, só fazer esse adendo, porque eu já vi muita gente sair de debates como esse ofendido por falas como essa, e não é o que a gente quer dizer, né? Sim, se eu não me engano, o critério era acima de 50 milhões de reais. Aí, a partir de 50 milhões de reais de patrimônio, o sujeito começaria a ser taxado progressivamente. Eu acho, né, inclusive, que o principal imposto que a gente tem que rever é a herança. O principal. O imposto de grande fortuna é importante, mas, assim, o principal é a herança. E, para mim, né, o imposto sobre herança ele pode ir de uma taxação de 0,5% até 99%. Ou seja, o sujeito tem 20 bilhões de reais, 50 bilhões de reais, vai ser taxado 99%. Porque o filho dele ainda vai dar alguns milhões de reais, saca? Então, assim, eu acho que se for para reformar o capitalismo, mas esquece, isso obviamente não vai acontecer, né? Se for como proposta de reforma, podemos colocar isso. A taxação de fortuna é importante, mas principalmente taxar a herança, né? E aí, começar taxando a herança, obviamente. Aqui no Brasil, você cobra herança para qualquer pessoa. Sujeitinho tem uma casa e passa para o outro, uma casinha, paga taxação de herança e TCMD. Mas não é esse o caso. Eu acho que tem que começar a taxar acima de 2 milhões de patrimônio e uma taxa muito pequenininha. E a gente vai aumentando progressivamente até o cara família Marinho, Lehman, tem 20, 40 bilhões de reais, aí esses caras podem meter taxa de 80, 90, 99%, que é bem tranquilo. A gente está falando de família que é rico no Brasil desde sempre, né? Que a herança é remanescente de capitania hereditária. Boa. Ó, é o seguinte, acho que a pergunta do cara foi muito boa, até pelo tema do episódio. O que é a expansão da base monetária? É o governo gastar. Então, o cara está perguntando, a gente vai estimular a economia só gastando? Eu acho que não. Se a nossa perspectiva é o socialismo, essa é uma ferramenta que a gente pode se utilizar. Mas, por exemplo, a gente tem que estimular um tipo de economia específico. Não é qualquer um. Eu não quero estimular extração de minério perto de rio, sabe? Com barragem do tipo da Vale que rompeu já 2 vezes. Não é esse tipo de economia que eu quero estimular. Então, eu quero estimular um tipo específico de economia. Aí o Estado tem que agir para estimular aquele tipo específico. Eu quero estimular cooperativas, né? Eu quero estimular associações, eu quero estimular o pequeno camponês, né? A produção orgânica. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar o que a gente quer estimular. A expansão da base monetária, ou seja, o governo gastar, sim, estimula. Porque quando o governo gasta, ele gera demanda.
Se o setor privado não está conseguindo ter a demanda necessária, quando o governo gasta, ele complementa essa demanda até o ponto que a gente coloca um ponto ótimo, que seria quando a demanda baixa no limite da oferta. E aí o governo para de gastar, porque senão gera inflação. Então, não é só expansão da base monetária. E qualquer coisa que for, também vai ser dentro de um paradigma ecossocialista, um paradigma de uma nova relação de trabalho. Eu não quero expandir iFood, eu quero expandir relações de trabalho comunitárias. Né? Então, assim, é completamente diferente. Eu vejo que é importante o Estado atuar com as suas estatais em setores estratégicos da economia, por exemplo. Então, quando o Estado aumenta a quantidade de servidores públicos, ele está aumentando a geração de emprego e, consequentemente, ele vai gerar demanda. Então, assim, um modo de sair da crise é a gente ter mais funcionário público. O Brasil tem proporcionalmente menos funcionário público que os Estados Unidos. Né? E se a gente for comparar com um país de capitalismo central, da periferia do centro do capitalismo, né, Noruega, Dinamarca, etc., muito menos funcionário público que esses caras. Então, assim, a gente podemos estimular o gasto através da expansão da base monetária, mas também através do governo contratando mais, as suas estatais contratando mais, né, de um tipo de política que seja comunitária, né, através de associações cooperativas. Então, há vários mecanismos que a gente pode elaborar para estimular a saída da recessão. Agora, veja, se o horizonte não for traçado com a perspectiva socialista e coordenado pelos trabalhadores, é inviável. Por que é inviável? Vou dar um exemplo. O Ciro Gomes é eleito, né? Ciro Gomes, que teve um projeto que encantou muitas pessoas em 2018 e é eleito. Vamos colocar que o Ciro Gomes vai cumprir o que ele colocou. Vai ter golpe. Precisa ficar claro para as pessoas. O Brasil de hoje, o Brasil periférico, não tolera Ciro Gomes. E veja, o Ciro Gomes não é um comunista, ele é um social-democrata, ele quer industrializar o país. Dentro da perspectiva burguesa. Tanto é que a vice dele era uma latifundiária. Ele está dizendo para todo mundo, veja, eu só quero, mas não vai ter. A burguesia brasileira já fez opção em 64. É periferia para sempre. Então, qualquer projeto político que tente tirar o Brasil da periferia, que tente valorizar o trabalho aqui, o trabalhador, etc., vai ser rechaçado com golpe. Então, assim, não existe um projeto político de libertação do povo brasileiro que não esteja coordenado pelo próprio povo brasileiro. Não vai ser o Ciro, infelizmente, por mais que ele tenha boa vontade, não é a boa vontade dele que resolve. São as questões práticas colocadas, né? Os militares têm tanques. Isso é uma questão prática. Enquanto a gente não destruir essas forças armadas, essa específica, e construir a nossa força armada popular, dos trabalhadores, socialista, comprometida com o país, com a nação, e não com os interesses dos ricos e dos Estados Unidos, esquecem, não tem projeto. Então, assim, podemos fazer muita coisa, mas também quem tem que coordenar isso? Quem tem que coordenar são os trabalhadores, porque senão não adianta querer utilizar política keynesiana, política social-democrata, porque existe um limite material no Brasil. O Brasil é um grande fazendão. E a gente passa, nos últimos 30 anos, por uma reversão neocolonial, como diria o Plininho de Arruda da Sampaio Júnior, que é exatamente tirar aquele mínimo que a gente tinha de indústria, de participação no nosso PIB, e suplantar por mais fazenda, mais cana, mais soja, né, mais minério de ferro. É isso que é o projeto do Bolsonaro. Eu gostaria de fazer mais uma ponderação na fala do Célio. Quando a gente fala acabar com essa estrutura militar, a gente não está falando acabar com as forças militares. Desculpa, começou um barulho aqui. Está falando de ressignificar, de acabar nesses moldes, de acabar com essa coalizão entre essas forças e as forças que estão contra os interesses da população brasileira e da soberania nacional, etc. Os interesses do Brasil, de modo geral. Então, bem, tem algumas outras falas. A gente agradece a todos os que comentaram. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente atingiu um bom horário já também, inclusive. Queria agradecer ao Célio de ter participado aqui da nossa live, de ter contribuído com questões tão importantes, né? Questões de uma complexidade bem evidente, mas que ele colocou de uma forma clara, sucinta, né?
que ele se fez entender na live para as pessoas que são mais leigas no assunto. E eu acho que a partir dessa questão a gente aprofunda o nosso debate, a gente avança, a gente começa a questionar as coisas de uma forma muito mais efetiva, né? E a gente se organiza de fato, né? com princípios, objetivos, com questões fundamentais que a gente vai abordar com uma convicção muito maior, com uma identidade que nos falta agora, mas com uma identidade que a gente vai criar com isso, com esse debate, com esses pensamentos que são aqui colocados. Então, queria agradecer aos camaradas, queria agradecer ao Eudes por mais essa live, e aí eu abro aí para os camaradas agradecerem e a gente já encerra. Bom, eu agradeço especialmente ao Vinícius, né, e ao Eudes, porque se não fossem eles, sinceramente, não teria se realizado nem essa, nem nenhuma outra. Então, os nossos camaradas que estão destacados, né, no nosso comitê, no nosso organismo de propaganda e agitação, né, que é justamente para a gente conseguir levar as ideias do partido para a população de modo acessível, né, divulgar as nossas ideias, a nossa ideologia. Então, eu agradeço especialmente vocês dois, aqueles camaradas, né, do partido que comentaram, que fizeram perguntas, e agradeço aqui a Ana, que está assistindo a gente até agora, no finalzinho, 2 horas de debate já, né, e aqueles que vão assistir futuramente, que se interessaram pelo partido. E veja, é claro que eu fui bastante pessimista aqui, né, o Eudes, infelizmente, acabou notando isso, mas só uma saída, né, se é para terminar de forma positiva, só uma saída, que é a organização. Não tem saída para nenhum problema social, senão a organização social. E a organização social da nossa classe, né, que vai resolver os nossos problemas, é o partido político. Então, assim, organize-se, né? Talvez você ache que o PSOL não é o melhor partido, tudo bem, não tem nenhum problema. Há outros partidos da esquerda, né? Há o PSTU, há o PCB. Então, assim, e preferencialmente o PSOL, é claro, mas se organize. Eu acho que essa lição, se você quiser entender mais sobre política, sobre economia, sobre qualquer outra coisa, é o partido que tem a capacidade de levar esses debates, né, de esclarecer, e é o partido que tem a capacidade de propor as reais mudanças. Então, a pandemia vai passar em algum momento, o Bolsonaro vai passar, mas isso aqui que a gente faz, essa formação, o conhecimento que a gente agrega, isso vai ficar, né, isso aqui é inexorável, é indestrutível, a gente vai, através dessas migalhinhas, né, desse trabalho de formiguinha, construindo o nosso objetivo maior, que é a libertação do trabalhador e um mundo justo. Então, eu agradeço a todos e boa noite. Eu acho que a minha fala última vai de encontrar o que o Sérgio falou, que é justamente a proposição do nosso partido, né? Então, o pessoal, ele se apresenta, nós nos apresentamos como um partido com uma saída para toda essa crise, que não é de hoje, não é de ontem, não é do governo passado e do anterior. O problema do capitalismo, o problema generalizado que o capitalismo causa nas vidas da classe trabalhadora, da população, o pessoal vem com propostas para superação disso, né, para dar uma vida mais digna, para pensar de forma mais humanizada a nossa realidade social e política, né, sem jamais deixar de lado, tomar como ponto central o partidarismo em si ou o poder em si, né? Nosso interesse é coagular a classe trabalhadora e a população para que, de fato, nós possamos ser donos dos nossos destinos, das nossas vidas e tenhamos cada vez mais com autonomia. Obrigado. A gente está tentando melhorar, então não nos abandonem. Em breve a gente vai ter mais debates e acompanhe. Um abraço, ótima noite. Um abraço, pessoal. Acompanhe a gente no nosso site que a gente criou. É um site que ainda está sendo construído, mas está quase pronto, né? A gente vai criar aí uma comissão de pessoas para escrever. O Célio é mais que convidado para escrever e eu sei que ele vai aceitar isso, porque ele tem essa responsabilidade e ele sabe que ele tem esse compromisso, essa responsabilidade de ajudar a gente aí nessa construção. Então é isso. Acompanhe a gente no site, nas redes sociais e sigamos forte na luta. Um abraço, pessoal.